Pode começar. Então, tá bom. Boa tarde, gente. Tudo bem? E aí, quanto tempo? Como é que vocês estão? Acredito que seja a nossa primeira live de 2021, hein, pessoal? Quanto tempo? Muita satisfação em revê-los, em retomar contato, muitas saudades de vocês. Estamos caminhando para algo realmente melhor em 2021, com a chegada das vacinas, né? Então, a gente está cheio de esperança, cheio de empolgação. E eu estou muito feliz de retomar contato com vocês para falar do nosso queridinho, né? Eu tinha perdido já a noção do tempo, fazia muito tempo que a gente não conversava, não se reencontrava. Então, uma satisfação enorme retomar contato com vocês para a gente falar do MDT Move, né? O nosso colágeno não desnaturado tipo 2 exclusivo. Então, aqui a gente já separou alguns dos insights hoje do nosso bate-papo. Esse primeiro, inclusive, auxilia na manutenção da função articular. Ele é aquela alegação funcionada aprovada pela Anvisa, né? Substância bioativa, então, o C2, reconhecidamente uma substância bioativa pela nossa agência. E o que a gente espera quando a gente se utiliza de um suplemento alimentar como o Move, né? Um movimento comum extraordinário, como a gente sempre conversa. E isso, o impacto desse produto, ele está totalmente relacionado aos nossos hábitos, né? Nossos hábitos diários. Então, a gente já pensa em Sports Nutrition, a gente já pensa nos praticantes de atividade física, a gente já pensa nas pessoas, né, saudáveis, que não praticam esportes, mas que buscam fortalecimento articular. A gente pensa numa melhora de mobilidade. A gente pensa uma promoção de conforto, porque dependendo do nosso dia a dia, as nossas articulações, elas são submetidas a um processo inflamatório, isso gera dor. Como é que a gente minimiza essa dor gerada? E, além disso, existe um desgaste articular, né, que já é previsto. A gente nasce já sabendo que a nossa máquina, que o nosso organismo, ele vai desgastar, e isso inclui a nossa articulação. Como é que a gente pode, né, o que a gente pode esperar, além das dores, né, dores no joelho, dores lombares, né? Como é que a gente minimiza isso e qual que é o diferencial de tudo isso? Então, pensando, né, a gente está falando também do nosso Festival do Colágeno, a gente está pensando nessa linha, né, de atuação dos suplementos alimentares à base de colágeno. E o que a gente tem que identificar? Qual que é a diferença desses produtos? Então, uma das primeiras perguntas que a gente responde, por que colágeno tipo 2? Né? Talvez seja uma das primeiras perguntas que a gente faz quando a gente olha o Move. Colágeno tipo 2 está relacionado à especificidade desse colágeno. Ele é extraído de regiões articulares. No caso do C2, ele é extraído do externo do frango, esse ossinho, né, que fica aqui no nosso tórax, né, perto do coração. Então, a gente extrai o C2 do externo do frango. Então, é uma proteína estrutural. Qual que é a importância disso, né? Eu conversei com alguns de vocês pelo WhatsApp na semana passada, na semana retrasada. Um de vocês me perguntou sobre a história do C2 que eu falei no dia do lançamento. Então, vou repetir rapidamente para vocês o propósito desse produto. A gente sempre pensa em missão, em valores, em propósito. Isso está tudo relacionado, né, com a perspectiva da empresa, da Maravilhas da Terra. Então, a gente busca produtos que realmente transformem as pessoas, incluindo as suas condições fisiológicas. Isso é um fator transformador, né, do C2, do Move, esse movimento para o extraordinário, de saúde extraordinária, de benefícios extraordinários. Então, o que acontece? Esse produto ele foi desenvolvido devido a uma dor, né, uma dor de um pai, uma filha de 8 anos, que já tinha problemas articulares, né? Ela já tinha osteoartrite, com o passar do tempo, com 20 anos, ela já não se locomovia mais. Então, esse rapaz, né, esse personagem nessa história é o Dr. Moon, e ele tinha a filha dele, a Ana, né, Ana Maria Enmer, né? E ela foi realmente, o caso dela, depois de muitos anos de estudo, de décadas de estudo, ele foi minimizado. Então, hoje ela consegue se movimentar. Então, veja a importância de uma suplementação eficaz, uma suplementação que realmente seja capaz de melhorar a nossa condição física, a nossa condição fisiológica, incluindo a nossa condição mental, né? A gente passa, a partir do momento que a gente se flexibiliza, se mobiliza e se transforma, o nosso dia a dia se torna melhor. Isso impacta na nossa saúde, inclusive cognitiva, né? na
na nossa cabeça. Então, é com muita alegria que eu reforço para vocês que a gente trabalha com um produto único, é o único produto que tem estudos clínicos comparativos de um suplemento alimentar baseado em colágeno, com uma associação consagrada globalmente para tratamento de doenças articulares, que é a associação de glicosamina mais condroitina. E o UC2, segundo os estudos clínicos, é 2 vezes mais eficaz do que essa associação. É por isso, né, que hoje, mesmo sendo um suplemento alimentar, ele é um dos alimentos mais prescritos globalmente. Então, os médicos, quando pensam qual colágeno para articulação eu vou prescrever, é o UC2. Então, a gente fica muito orgulhoso disso, porque com o marketing de relacionamento, a gente consegue possibilitar as indicações entre os consultores. Então, senti o benefício, funcionou para mim, eu consigo indicar, eu consigo massificar esse tipo de produto, que até 2019, até 2020, né, para ser mais preciso, foi um produto farmacêutico, digo farmacêutico porque comercializado por laboratório farmacêutico, que dependia, né, desse canal específico para estabelecer e orientar as pessoas. E aqui a gente tem a oportunidade de trabalhar com ele. Né? Que privilégio a gente poder trabalhar com o ingrediente mais estudado para as articulações com efeitos tão importantes. E como é que ele funciona? Como é que ele age? A gente tem que entender um pouquinho da estrutura dele. Ele é um colágeno, então você já pensa em proteína, a gente já pensa em estrutura tridimensional, tripla hélice. Então, dentro desse processo, eu não posso impactar na desnaturação. Caiu. Será que voltou? Oi, pessoal, vocês me ouvem? Espero que vocês estejam me ouvindo. Eu recebi uma mensagem que a live caiu. Vou continuar conversando com vocês, esperando que ela tenha voltado, tá? Não, voltou. Acabei de receber outra mensagem que voltou. Me desculpem por isso. Então, essa proteína, ela precisa estar intacta. Eu preciso garantir uma extração efetiva, né? Por isso que eu uso só água, porque essa estrutura tridimensional, ela não pode ser impactada, ela não pode ser modificada, ela não pode ser desnaturada. Desnaturar significa mudar. Significa quebrar? Sim, significa hidrolisar. Eu não posso hidrolisar e também não posso submeter ela a uma temperatura muito alta para que eu não mude a conformação dela. Então, é um produto muito sensível, muito específico. Por isso que a gente pensou em quando a gente desenvolveu o Move, quando a gente redesenvolveu o Move, a gente pensou em acondicioná-lo num soft gel, né? A nossa tecnologia BioEfusion, pensando nessa flexibilidade da cápsula mole, na adesão à utilização dessa cápsula mole, é muito mais fácil deglutir a cápsula mole, uma cápsula pequenininha, dosagem pequena e de fácil adesão a essa suplementação diária. Então, a gente pensou em tudo isso. E dentro dessa ideia, dessa sensibilidade de extração, a gente tem um mecanismo em tripla ação. Tá? A gente fala do Resistate, a gente fala em 4 dimensões, aqui para o UC2 ou para o C2 a gente fala em 3 ações principais. Então, é um mecanismo de ação tripartido. A primeira parte, esse wear and tear, ele está relacionado ao desgaste da articulação. Essas nossas atividades diárias e mesmo atividade de repouso, eu estou sentado na cadeira conversando com vocês e eu consigo medir através dos protocolos a dor de repouso. Eu também sinto dor por estar muito tempo parado na mesma posição. E o C2, ele vai atuar a nível celular para minimizar essa dor que é gerada, incluindo a dor de repouso. Então, a primeira parte, wear and tear, as nossas atividades diárias, às quais nós somos submetidos, sendo exercícios físicos ou não, o fato de caminhar, o fato de andar na rua irregular, né, de subir uma escada, isso gera desgaste articular. Mesmo o estresse normal, como destacado, ele leva ao desgaste da articulação e isso resulta numa inflamação, no processo inflamatório. A partir daí, o que a gente pensa do C2? Uma vez que eu passo a me suplementar, depois da geração do desgaste, eu preciso da limpeza. Então, clean, parte da limpeza. Enzimas como as metaloproteinases de matriz e as agrecanases, elas são reguladas, elas passam a ser reguladas a partir da suplementação, visando a remoção da cartilagem danificada. Então, nossa, Andrei, eu tenho, independentemente da minha idade, do meu estado físico, se eu tenho um problema de cartilagem, eu posso
pensar numa suplementação com o C2 como adjuvante ou como ingrediente principal para remoção dessa cartilagem? Pode. Existem vários protocolos clínicos hoje que, além de substâncias inflamatórias, dependendo do nível de inflamação, as quais elas são prescritas, o C2 ele tem sido utilizado, que compõe o MOVE, tem sido utilizado para remoção dessas cartilagens danificadas e para o reparo, repair, a terceira e última ação, a terceira e última fase de atuação desse mecanismo de ação proposto para o MOVE. Então, o C2 ele vai induzir o funcionamento das linfócitos T reguladores ou células T, e essas células especializadas que compõem o nosso sistema imunológico adaptativo. Então, lembrem, né, a gente fala de sistema imune inato, adaptativo, a gente já falou isso para outros ingredientes. Tirando um pouquinho essa parte técnica, essas células especiais, elas estimulam os condrócitos. Condrócitos são as células que compõem a nossa cartilagem. Então, os condrócitos eles passam a ser estimulados para uma construção de uma cartilagem nova. Isso acontece via duas principais vias de sinalização celulares, que incluem a interleucina 10 e o fator de crescimento beta, de transformação e crescimento beta, tá? Então, são dois fatores envolvidos nessa cascata de reparo, tá? Vocês não precisam guardar esses nomes técnicos, mas o mais importante é que vocês entendam como é que esse mecanismo tripartite ele funciona. Ao desgaste, o C2, quando suplementado com o C2, você passa a direcionar o seu organismo para uma limpeza das articulações que estão danificadas, e eu passo, por fim, a estimular os condrócitos, ou seja, as células que compõem a cartilagem, para a reconstrução da mesma. Então, sempre visando reconstrução da cartilagem, e para aqueles que não têm a cartilagem desgastada, esse terceiro passo, ele é o foco, né? O reparo passa a ser sinônimo de manutenção da função articular, por isso a alegação funcional aprovada. Diferenciais do nosso produto único com uma miligramagem ou dosagem diária de 40 miligramas, uma cápsula uma vez ao dia, independe do horário, tá, pessoal? Muitas vezes a gente recebe perguntas, eu tomo à noite, eu tomo de manhã, tomo à tarde, tomem no horário que for de melhor conveniência para vocês. Diferencial, estudo em adultos saudáveis, estudos em adultos com osteoartrite, estudos versus condroitina mais glicosamina, pesquisa em manufatura, produção do produto nos Estados Unidos, diversas certificações que atestam a segurança do produto. Hoje, como a nossa ideia é um bate-papo, é falar dos diferenciais do C2, o que eu quero mostrar para vocês? 3 estudos clínicos principais. Em 2009, o primeiro deles, foram estudados pacientes ou pessoas voluntários com osteoartrite, comparando o nível de ação, nível de benefício gerado do UC2 versus glicosamina e condroitina. 2013, eu trabalho com pacientes saudáveis, pensando nessa manutenção da função articular em indivíduos saudáveis, que muitas vezes passam por um processo de geração de dor. Tá? Então, quando eu comparo o C2 versus placebo, ele é superior ao placebo. Em 2016, o estudo que é padrão ouro do ingrediente, eu comparo o C2 com placebo, comparo o C2 com glicosamina e condroitina, isso dentro de um grupo com osteoartrite, com doença articular. Então, vejam o desafio desse último estudo. O C2 ele precisa ter uma diferença significativa, maior do que o placebo, e também maior do que glicosamina e condroitina. Então, vejam que o nível de estudo proposto, ele inclui o que a gente chama de controle positivo e controle negativo. Negativo, placebo, o qual a gente não espera resultado, não espera benefício, comparado com um grupo que a gente já sabe que tem benefício, ou seja, quando você ingere glicosamina e condroitina, você sabe que essa associação ela tem ação para minimização dos efeitos de dores e quadros patológicos relacionados à articulação. Então, vejam que o nível, o crivo clínico para esse produto é altíssimo. E os resultados são extraordinários, são magníficos. Então, eu consigo alcançar a significância estatística versus o placebo. Eu consigo alcançar a significância estatística com relação à associação glicosamina e condroitina.
E eu consigo identificar que, de acordo com o tempo de uso do produto, utilização do produto, a glicosamina e condroitina ela não tem um nível de significância versus o placebo ao longo do tempo. Resultado disso tudo, iocetil, que compõe o MUF, ele se torna uma suplementação segura e eficaz. Aqui um baseline, um desenho do estudo, né? A quantidade de homens, de mulheres que participaram, um N bastante significativo, então vejam que é um estudo clínico de placebo 58, glicosamina e condroitina 53 e iocetil 63, então quase 200 pessoas participantes de estudo clínico. Quanto mais a gente aumenta o N, N significa número de participantes ou número de voluntários, maior a dificuldade de eu encontrar um resultado que seja significante estatisticamente. E o mais legal disso é que uma das perguntas que fazem, além da idade, além do horário, né? Então, indivíduos adultos tomam, indivíduos em fase sênior, os idosos tomam, indivíduos de meia idade tomam. E com relação a, né, existe algum tipo relacionado a perfil, né? Perfil do consumidor não tem. Esse produto ele foi estudado em 13 centros diferentes ao redor do mundo. Então, quando a gente pensa em variabilidade genética, a ideia desse estudo foi compreender todo esse público diferenciado, essa variabilidade genética global a qual a gente é submetido, e o brasileiro, por si só, ele é um povo miscigenado, misturado. Então, a gente consegue projetar os resultados dos estudos clínicos na vida real e perceber, né, os comentários de quem utiliza e das pessoas que não utilizam ainda estão perdendo tempo. Essa é a verdade. Então, aqui a diminuição, o OMAC é uma escala, é um questionário reconhecido globalmente para verificação de subescalas de dor, rigidez, função física, tá? Então, aqui é o gráfico, né, que mostra qual é a relação estatística com relação à diminuição de dor, de rigidez, melhora da função física, tá? E aí, no final, existem aqueles outros estudos que a gente conversou. Então, aqui é para mostrar para vocês como é que o endpoint primário, secundário, como é que eles medem a saúde articular. Então, aquela flexibilidade que eu não tinha, eu passo a ter. Então, eu verifico isso no joelho. Isso é o outro estudo, um dos outros estudos que eu mostrei para vocês. Aqui são os gráficos, né, com relação à comparação de placebo. Aqui está mostrando o alcance e extensão do joelho comparado ao placebo. Aqui a gente tem a ideia, né, daqueles participantes que tomam o C2 e se exercitam por mais tempo antes de sentir o desconforto nas articulações. Então, muitas pessoas utilizam o iocetil como pré-treino, tá? Nesse caso, obviamente, pré-treino, aí você tem que pensar, vou fazer à tarde o treino, eu tomo, final da tarde eu tomo depois do almoço, né, para que o produto passe a ter essa atuação endógena. Aqui é a parte que eu coloquei bastante com vocês, né? Essa combinação de condroitina e glicosamina, né? Como é que eu comparo isso? E essas comparações, as ferramentas de comparação, escala OMAC, que eu tinha falado, VAS, que é a escala visual analógica, o índice Lequesne, também muito utilizado. Então, a ideia desse produto, desde esse propósito inicial de desenvolvimento de um produto pensando numa dor, né, familiar, né, de um pai para uma filha, a extensão disso foi cuidadosamente, né, e estrategicamente montada, pensando em incluir o número máximo de pacientes que eu puder. Né? O fato de ser um suplemento alimentar, de ser um colágeno, de ser enquadrado como um alimento, significa que a gente pode incluir aquelas pessoas as quais tinham dores crônicas e não tinham alternativas de tratamento. Porque pensem comigo, a comparação que eu fiz até agora foi com a associação glicosamina e condroitina. A gente falou de mercado aqui, a gente falou de diferencial, a gente falou de ação superior, mas o que eu quero deixar de recado para vocês é a inclusão dos pacientes. Né? Nem todas as pessoas do nosso país têm condições de acessar um médico para receber uma prescrição médica e ter acesso a um produto que realmente tenha eficácia, que seja efetivo para determinado quadro. E com o C2 sendo um alimento, suplemento alimentar, né, disponível,
sendo disponibilizado facilmente para a população brasileira, através da Maravilhas da Terra, é algo fantástico, porque a gente consegue envolver possibilidades de negócio e a gente consegue incluir aquele paciente, aquele tio, aquele avô, aquele membro da família, aquele amigo que tinha um quadro ao qual ele não conseguia melhorar o quadro dele. Então, vejam que a minha ideia não é de falar de cura com vocês, né? Mas a ideia é pensar em benefício, a ideia é pensar em melhora de quadro desafiador, e a ideia é pensar em minimizar possíveis desfechos. A gente sabe que a nossa articulação vai desgastar ao longo da nossa vida, por N motivos. A gente conversou de vários. E para nós, né, eu estou me incluindo, a gente que está na pandemia e passa a comer mais, o nível de ansiedade aumenta, né? Existem outros suplementos na linha que trabalham nesse sentido, que vocês sabem, a gente vai voltar a falar deles esse ano. Mas esquecendo de tudo isso, o fato do ganho de peso, a geração do ganho de peso, devido a essas particularidades da pandemia, quando eu levanto, e mesmo que eu caminhe pouco, a minha articulação, os meus joelhos, eles são sobrecarregados pelo meu peso. Então, uma alternativa de eu minimizar isso, né? Eu consigo manter ali a regeneração do meu sistema articular. Muito melhor a gente se suplementar o quanto antes do que deixar chegar num desfecho em que eu tenha realmente alguma lesão articular, alguma perda de parte da minha articulação, tenha que remediar isso, né? Tenha que buscar isso. Então, eu acho que vale esse pensamento que eu queria deixar de recado, né? Claro, outros detalhes dos estudos. Então, vocês veem que com 30 dias, né? Aqui está falando da rigidez, da redução em 33% da rigidez, comparando o C2 com glicosamina e condroitina. Vejam que com 30 dias eu já tenho resultados. E vejam que o resultado só melhora ao longo do tempo. Os estudos, né, a gente precisa determinar um desenho e ter a conclusão do estudo. Mas projetem isso para a nossa vida, né, para as nossas vidas. Se a gente tem numa base diária, né, como os americanos dizem, ou na daily basis, eu tenho uma melhora de resultado diário em 90 dias, projetem isso para meses, projetem, aqui a gente está falando de 90 dias, projetem isso para, além de 3 meses, para o semestre, projetem isso para o ano, projetem isso para décadas, né? O quanto a gente não melhora a nossa condição de vida e o quanto a gente não mantenha uma boa condição fisiológica. Hoje a nossa longevidade está muito relacionado aos nossos hábitos alimentares, que incluem os suplementos alimentares. Eu quero chegar onde a minha refeição não chega, não é isso? Eu quero chegar onde a minha dieta não chega. Eu quero suplementar aquilo que eu preciso. Então, esse que é o grande desafio, o grande ideal. E eu usei muito a palavra inclusão, né? Aqui a redução da dor também, 40% de redução da dor, comparado com 15% de redução a glicosamina e condroitina. Então, vejam que ele realmente media esses fatores inflamatórios, esses fatores de sinalização, né? A sinalização inflamatória, ela é muito bem mediada. E, por fim, destaque, o nosso encontro é de 30 minutos, eu tenho mais 3 minutos para conversar com vocês. Devido a essa melhora na rigidez, diminuição de rigidez, né, articular, melhora de 40% aqui, ó. A gente conversou e eu não lembrava que estava nesse slide aqui, mas eu falei para vocês, diminuição de 40% de dor durante o repouso. Ou seja, eu estou aqui conversando com vocês e a minha dor está minimizada porque eu fiz a minha dose diária do MOVE. E diminuição de 20% de dor nas atividades diárias. Tá? Então, isso é muito impactante, gente. É um quinto, e é um suplemento alimentar. Tá? Então, a gente conversou desses diferenciais, dose diária muito pequena, cápsula pequena, super fácil de deglutir, a gente não tem nenhum tipo de horário específico, então não tem desculpa para não tomar o MOVE, uma cápsula ao dia, ingrediente patenteado, neutro, porque não interfere no produto acabado, os estudos clínicos de alto nível que a gente conversou rapidamente, a gente deu uma pincelada. Se quiserem um treinamento técnico, falando detalhe a detalhe, a gente marca. Mecanismo de ação único, aquelas 3 fases, e a ligação funcional do produto. Tá? O UC2, colágeno não desnaturado tipo 2, auxilia na função da manutenção da função articular.
único com alegação aprovada. Então, vejam que a gente está trabalhando com uma substância bioativa que envolve vários estudos. E o que eu quero deixar de mensagem para vocês, a gente fala de inclusão, porque essa é a minha principal preocupação hoje. Eu comecei falando da vacina, era esse link que eu queria fazer com vocês, né? A gente, quando pensa na vacina, a principal preocupação hoje dos profissionais da saúde, das pessoas, né, que são colocadas como leigas, mas não são, isso não existe mais. Todos nós estudamos diariamente, todos nós temos conhecimento. Então, todo mundo, a gente tem que aproveitar, né, essa disponibilização de informações que a gente tem nesse milênio, nesse século, que nunca existiu antes, e realmente utilizar a nossa voz para isso. Então, a vacina, a gente pensa em inclusão, a gente quer incluir o número máximo de pacientes, de pessoas, para a gente garantir uma imunização coletiva e retornar às nossas atividades cotidianas, às nossas atividades normais. E eu queria projetar isso para os nossos produtos, para os suplementos alimentares, né? A gente falou muito pouco disso, então pensem, né, nas pessoas que vocês podem incluir para esse tipo de suplementação. Pensem nos seus entes, pensem nos seus amigos e outras pessoas que vocês venham a conhecer e conversar, né? Dentro do meu papel de farmacêutico na sociedade, a minha principal preocupação é gerar benefício através do bate-papo, né? Muitas perguntas, doutor, eu posso utilizar esse produto? Quantas vezes eu tomo? Eu tenho a maior paciência do mundo em ajudar, em replicar isso. Então, lembre-se, não se esqueçam que vocês são replicadores da informação e da informação correta, positiva, e a gente tem a ferramenta para isso. A gente está trabalhando com produtos extremamente diferenciados, então a gente tem uma ferramenta, a gente tem uma Ferrari na mão, né? E a gente pode convidar pessoas para que elas possam passear conosco, né? Então, pensem nisso, pensem nos pacientes que vocês podem incluir, pensem nas pessoas que vocês podem auxiliar na transformação de vida. E a palavra que eu quero deixar hoje desse nosso primeiro bate-papo de 2021 é inclusão, tá? Inclusão, geração de bem-estar. Vamos incluir pessoas para participar desse momento único conosco, tá, pessoal? Então, passei um minutinho e queria agradecer muito, 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 muito a vocês pela disponibilidade. É um prazer enorme conversar com vocês. E a gente volta a se ver em breve. Muito obrigado, um beijo, um abraço a todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.